Que legal, pessoal, meus queridos pastores, não é? Hoje nós vamos falar aqui sobre o Espírito Santo, ele nos regenera. Nós temos falado dessa condição do Espírito Santo. Primeiramente, Rogério, obrigado por eu estar aqui, né? Muito obrigado por você com o nosso lado. Rogerinho, obrigado por eu estar aqui. Pastor Ademar Guerra, obrigado, viu? Brincadeiras, é porque hoje eu estou aqui com eles nesse quadro pela primeira vez. Então, por isso que hoje vocês é que me recebem aqui, né? Tá bom, quero ver. Não tá nervoso não, tá não, tranquilo. Tá tranquilo aqui. A gente é meio assim, cara de madeira e tudo, né? A Evelyn passou um óleozinho de peroba ali pra gente e ficou legal, né? Seja bem, né? Ouvindo vai devagar, né? Isso, ouvindo vai devagar aí, ó. Mais uma piadinha. Tá vendo? Gente, que legal estar aqui com vocês aqui prazer, e falar sobre esse tema aí tão especial, né? Que o que o Espírito Santo faz por nós. E nós temos aqui, antes de mais tudo, nós temos aqui algumas participações aqui do CAT, né? Da Valdirene Sabrina. Ela diz assim: eu gostaria de saber se eu preciso continuar fazendo tratamento com psicóloga, porque ela falou e eu preciso fazer trabalho com os pastores. Ela quer saber se ainda deve continuar, né? Vocês estão abençoando ela aqui todos os dias. Assim, nós trabalhamos em parceria, né, junto com os psicólogos, principalmente os que atendem lá na clínica, e na realidade os profissionais, assim, a gente trabalha de uma forma coesa, né? Quando os profissionais entendem que a parte deles já está resolvida e diz respeito, então, uma questão mais espiritual, então aí elas passam para a gente. O próprio profissional, ele dá essa alta, né, para o paciente. Então, ali, agora são ali, questões né? relacionadas à área espiritual que está afetando a alma deles, então aí passa para a gente. E vice-versa, também nós fazemos isso, né? Quando a gente entende que é uma questão de um acompanhamento profissional, então a gente faz a nossa parte, encaminha. Então dá para conciliar bem, conjugar bem. Então aqui se o profissional que ela cuida, que ela é cuidada, melhor dizendo, se ele falar, olha, não, continua, ela deve continuar. Se ela der alta, então, Valdirene, tá vendo? Isso aí, uma dica preciosa aqui. Agora tenho aqui uma condição que uma pessoa pergunta para alguém, é anônimo, e diz assim: gostaria de saber quando uma pessoa cai em adultério e confessa e deixa por um tempo, mas como ela foi assediada por muito tempo, ela se envolveu emocionalmente com as pessoas. Ela vive em constante luta para não cair mais naquilo, mas ao longo de 5 ou 6 meses, durante 3 anos, isso acabou acontecendo e aí ela coloca aqui, foi reincidente. E chegou um momento que ela não suporta mais. E isso ela trata aqui de uma pessoa que é evangélica. O que fazer? Porque ontem falou, né, sobre o convencimento do pecado pelo próprio Espírito. Exatamente. Pastor Ademar. Sim, nessa questão aí, primeiro vai ter que quebrar esse laço de alma, né? Que foi criado aí em questão do adultério aí. Segundo, vai ter que tratar essa raiz aí. Porque pode ser uma maldição de família e pode ser uma questão também de uma ferida que está dentro dessa pessoa, que veio, está aberta e tem que ser fechada. Ele tem que passar por um tratamento para resolver essa questão interna, para ele poder acabar com a externa. Entendeu? Tem que resolver isso. Isso é uma ferida que está dentro dele, ele não consegue. Essa necessidade ali do adultério, de até se submeter, porque o assédio, né, a gente sabe que é uma condição externa. Sim. Se ele cai, não é pela condição externa, é pela condição interna. Que não ele tá tem que saber onde que... Existe um bombardeio aí, talvez até no inconsciente dele, ou no subconsciente, tem um bombardeio aí, que veio desde a infância e que isso aí tem que ser tratado. Tem que descobrir o que está aí no subconsciente dele, o que armazenou no inconsciente, tratar isso para depois chegar nessa área do assédio. Aí ele vai conseguir enfrentar essas coisas com tranquilidade dentro dos preceitos do Senhor. Aí entra nisso que nós estamos falando aí, o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai regenerar ele. Você entendeu? Vai passar por isso. Então ele tem que passar por esse processo, tem que ser acompanhado. Porque ser tentado, ser assediado, qualquer um de nós todos pode, somos, né? Então, assim, agora vai depender, assim, se eu vou ceder ou não. E qual é a minha postura? Qual é a minha posição diante disso? Né? Então, assim, é aquela questão que nós sempre falamos no texto
que diz que sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, no momento que essa área da minha vida está sujeita ao Senhor, então eu sou capaz de resistir à ação do diabo e ele vai tentar, mas como essa área é uma área que está sujeita a Deus, é mais fácil da gente superar. E até aqui eu acho que vale uma dica, né? Porque aí hoje eu acho que isso entra na minha área também de atuação, que é a família. Sim, Por exemplo, se isso aqui é o caso de um homem, aqui não fala, né? Mas se é o caso de um homem ou de uma mulher também, mesma coisa, o assédio, ele vem, como o pastor Rogério veio. Mas nós temos como fugir. Claro. E um exemplo bíblico disso é José. Não é? Sem qualquer piadinha, sem qualquer condição pejorativa. José, ele fugiu pelado, mas fugiu do pecado. Então, não é verdade? Então, eu acho que, às vezes, submeter a pessoa a estar sob aquele assédio, às vezes vale até a pena repensar o trabalho, Rogério. Com certeza. Ou, por exemplo, às vezes, se isso acontece no âmbito ali do trabalho, será que vale a pena até repensar a estada daquela pessoa ali? Evitar o local, né? Outra coisa, o passarinho pode posar, não pode a fazendim, né? Isso. Porque muitas vezes aposa. Porque as pessoas, elas têm, o que eu percebo é que as pessoas ainda, que não, eles têm medo de curar essa ferida lá dentro. Né? Então eles vão pelo fora. E às vezes a pessoa é tão insegura na questão do emprego, na questão lá que às vezes não quer abandonar o emprego, porque afinal de contas, olha, eu tenho que sustentar minha casa, eu não vou trancar minha matrícula na faculdade, porque senão eu vou perder 6 meses. É melhor perder às vezes aqueles 6 meses, daquele semestre, do que perder a vida, o casamento. Jesus vai mais profundo, né? Melhor perder um olho e entrar cego ou maneta no céu do que ficar aí vendo tudo. Ficar aí do jeito que está. Né? Então, para você aí que nos enviou essa colocação, pedindo esse socorro, tá aí uma ajuda, dicas práticas quanto a isso aí. Eu acho que vai ser bênção na sua vida e lute com todas as suas forças. E procure conhecer a si mesmo, que é o objetivo aqui do quadro Clínica da Alma. Fazer você encontrar quais foram onde esses machados caíram aí na sua vida, é um termo evangeliquez, mas aonde essas feridas foram postas, essas marcas, esses traumas aí foram trazidos à sua vida aí. Ok, pessoal? Agora aqui, só mais uma aqui, que essa é uma dica que a gente pode dar para o pessoal de casa. A Gislaine Feras, ela nos escreveu, nos comunicou de Montes Claros para cá. E ela disse que teve um pastor aqui que veio falar sobre dívidas, sobre o endividamento das famílias e trazendo até dicas de como as pessoas pudessem vir a lidar com o dinheiro de uma maneira sábia, coerente, de uma maneira crescente, até para sair das dívidas e construir. Isso aí, dentro da Igreja Batista da Lagoinha, você pode recorrer ao Ministério Crown, que hoje é liderado pelo pastor Célio e pela pastora Inês, sua esposa, não é? Eles, possivelmente, se eles, não sei quem veio aqui, mas dos que vieram, o telefone você pode anotar aí, você em casa que está com dificuldade financeira, está passando um momento de crise aí, quer sair, isso está te incomodando, então anote aí os telefones, que é lá da Casa Pastoral da Igreja Batista da Lagoinha, que é o 3429-9400, 3429-9400, lembrando que se ela nos falou de Montes Claros, código 38, aqui de Belo Horizonte é 31 3429 9400 e um celular também, 31 8477 0034. Você vai poder falar lá com o pastor Célio, 8477 0034. Ok, pessoal? Agora nós falamos aí do convencimento do Espírito Santo sobre o nosso pecado. Então, só para pegar um gancho aí, só para a gente fala um pouquinho desse convencimento, rapidamente, para a gente entrar no segundo ponto. O de ontem. Convencimento do pecado. Isso. O de ontem foi convencimento do pecado. Né? Isso. O Espírito Santo nos convence do pecado. Né? Daquilo que o homem mesmo, por si, ele não convence ninguém. Nós somos apenas canais usados para que o Espírito Santo possa chegar até a pessoa e convencê-la do pecado. Então, nessa parte, o Espírito Santo vai convencer você do pecado para você largar as coisas velhas e vir para as coisas novas, que são as boas novas que o Senhor tem para te dar. Então, ontem nós falamos sobre isso, sobre o Espírito Santo convencer você do pecado. Agora nós vamos falar sobre regenerar. Né? Eu gostaria até de ler um texto aqui sobre a área de regeneração, né?
que fala assim, em Tito 3, fala assim, ademoesta-os que se sujeitem aos principados e potestades que lhes obedeçam. Esteja preparado para toda a boa obra. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu vou passar para o pastor Rogerinho aqui, que nós temos aqui uma questão que ele vai colocar aqui na área de paternidade, em cima de regeneração. Tá? Pastor Rogerinho, deixa eu te pedir uma licença, então eu vou até passar essa bola para o senhor. Exatamente o seguinte, hoje mais cedo nós recebemos aqui no nosso CAT aqui da TV uma participação de uma telespectadora lá de Abaeté, ela chama-se Gisleide, e ela está ali cuidando de um casal que é bem próximo a ela, onde, até não, a gente vai entrar nesse tempo, é que esse o marido está querendo se separar porque tem muitos problemas com dívidas. Então o casal está aí às portas de um divórcio por causa dos problemas com dívidas. Falamos aqui há pouco, né, Duca? O que a gente pode ajudar essa irmã Gisleide lá com relação à condição de aconselhamento para esse casal aí? Na realidade, antes do Rogério falar, que na realidade... O Rogério pode falar. O Rogério e o Rogerinho. O Rogério pode falar. Na realidade, esse tem sido um dos casos, dos índices mais altos de divórcio e separação, é a área financeira. 69% esse é o homem da família. O homem da família está aqui. Aí agora, 69%. 69%. Nossa. Um detalhe, cerca de 67% das esposas não sabem quanto que o marido ganha. Começa por aí. Então acho que já é uma dica para o conselho. Já, com certeza. Olha, com relação à separação por causa da dívida, primeiro é que a separação não vai resolver os problemas das dívidas. Elas não serão pagas. É verdade. Se isso acontecesse, o número de inadimplência ele estaria caindo. E não só aumenta o problema, na verdade. Exatamente. Então, nós temos o quadro crescente nos dois índices, tanto no índice de inadimplência quanto no nível de divórcio. Então, essas duas grandezas, né, número de divórcios e número de inadimplência, elas são diretamente proporcionais. Então, uma não vai fazer a outra cair, né? Muito pelo contrário. O que pode acontecer é a situação financeira ficar ainda mais difícil. Por quê? A pessoa, mesmo se divorciando, ela não está livre das responsabilidades que ela tem para com o cônjuge e para com os filhos. O divórcio não vai simplesmente eximi-la de assumir as suas responsabilidades como provedor, como pai e mesmo como ex-esposo. Além disso, a pessoa vai ter que estabelecer um novo estilo de vida. Vai ter que morar numa outra casa, vai ter, então, uma despesa a mais. Porque as despesas da casa anterior não vão diminuir com a sua saída. E você ainda vai ter que agregar a esse pacote as despesas da sua nova casa. E aí uma outra questão interessante. Será que esse propósito de divórcio por causa das dívidas, você vai conseguir viver sozinho, sem uma outra família? Quanto tempo? Então, olhando por uma ótica, colocando uma lupa, né, e aproximando lá na frente, daqui a pouco você vai estar assumindo a despesa dessa família, que é sua responsabilidade, e daqui a pouco vai estar assumindo a despesa de uma outra família. Então, além de não pagar suas contas, você ainda corre o risco de dobrar a sua despesa.